Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma mentoria do DT. Hoje falaremos sobre linguajar formal e informal. Teremos também algumas questões práticas para ir resolvendo conforme vamos ver o conteúdo, mas deixe a preocupação para lá, que daqui a alguns slides a gente vai voltar para isso. Se você ainda está usando o Gonna Do Stuff nas suas respostas do Duolingo English Test, a banca está rindo e você está chorando. Hoje a gente vai aprender a trocar esse inglês de boteco seu por um vocabulário que vai passar mais confiança, clareza e o mais importante de tudo, o resultado que todos queremos no final, pontinhos no teste. Rumo 160. Então, o teste ele não quer saber só se você fala inglês. Claro, é um teste de proficiência, ele vai avaliar seu nível nos mais amplos aspectos da língua. O principal foco dele é saber se você fala inglês, mas ele faz uma análise mais profunda. Ele quer saber mesmo se você consegue se comunicar, como alguém que escreveria um e-mail profissional ou até um mini artigo. E para isso, a linguagem precisa ser mais formal, precisa e clara. Temos várias questões que irão avaliar seu conhecimento na distinção do tom formal e informal, principalmente as de comprehension, conversation and production, como é o reading sample e o speaking sample. Então é muito importante dominar esse conceito. Ele não é muito difícil, mas vai requerer sua prática. Então vamos para algumas diferencinhas básicas. No formal, a gente vai usar ali no contexto acadêmico e profissional. Ele tenta evitar ao máximo o uso de contrações muito bruscas ali, muito fortes. Ele também vai usar um tom impessoal, ou seja, se você estiver falando sobre alguma ação ou sobre algum evento que aconteceu, ou até mesmo falando sobre experiências próprias, ou você vai estar falando em terceira pessoa, como um mero espectador daquilo que aconteceu, ou das suas ações, até de seus pensamentos. O linguajar que ele vai utilizar, ou seja, as palavras que ele vai utilizar, o vocabulário, são alguma coisa mais rebuscada. A gente pode até chamar de alguma coisa mais chique ou um linguajar mais técnico. Informal é o que usamos ali no dia a dia. Tá todo mundo acostumado, fala com os amigos, com a família. Ali que a gente vê no TikTok, no Instagram, do pessoal falando inglês entre si. Usa muitas contrações, as coisas que escrevemos ali na correria, tem um tom mais casual e pessoal, falando sobre você mesmo, seus amigos próximos ou família próxima, e usa um vocabulário comum que a gente usa todo dia. A principal questão que a gente pode notar a diferença é o Listen and Respond, que vimos na última aula. Lá, um dos principais pilares é você identificar em qual tom está a conversa, para dar as respostas mais concisas o possível. Exemplo: I did a lot of stuff in school. Segunda frase: I participated in several extracurricular activities during high school. Pergunta para você: qual dessas soa de mais alto nível? Qual dessas soa mais formal e profissional? A segunda, não é mesmo? E de quebra já deixou seu texto um pouquinho maior. Mais uma vantagem de usar vocabulário formal. O que evitar? Bora começar com umas palavrinhas e frases que a gente costuma usar no modo automático, mas que pegam mal em contextos mais formais. Por exemplo, ao invés de dizer "This idea is kinda cool", tente trocar por algo do tipo "This idea is quite interesting". Fica bem mais profissional, sem perder o sentido e mudando pouquíssimas coisas na frase. Outra coisa, evite começar as frases com so, well, like and you know. Essas palavrinhas são chamadas de filler words. Servem só para encher espaço enquanto a gente pensa no que vai dizer. Não é o fim do mundo você usá-las. Ninguém aqui é um robô perfeito que sempre vai usar o vocabulário mais certo possível. Mas quando você substituir essas palavras, que são as muletinhas, por palavras com mais peso, melhor vai ficar seu texto. Por exemplo, em vez de falar "Well, it's a good solution", manda um "I believe that's a great solution". Já é outro nível, meu chapa. O well pode virar um "in my opinion" ou até um "moving on". E o like, you know, na maioria das vezes dá para você simplesmente cortar da frase. A frase fica mais direta e com mais impacto. Você pode dar uma pausinha para pensar, para não ter que ficar usando essas filler words sempre. Não abuse de contrações informais, como wanna, gotta, ain't, etc. Use as formas normais, como going to, want to, have to, am not. As redes sociais elas criaram muito vício das pessoas usarem essas contrações em excesso. E algumas pessoas até esqueceram como é que se escreve na forma normal. Ain't é a principal a ser evitada. Se tu usar ela no DT, eu vou te lançar a seguinte maldição: os dois lados do seu travesseiro vão estar quentes quando tu for virar para dormir. Olha, eu não arriscaria, não uso essas palavras e bora pro jogo. Então, listamos os 4 pecados capitais. Agora vamos falar da sua redenção, o que você deve, pode e deve abusar e usar no teste.
Contrações mais neutras e formais, como I'm, it's, that's, his e por aí vai, estão liberadíssimas, principalmente na parte do speaking. Elas ajudam você a deixar a fala mais natural e mostram que você tem uma boa desenvoltura ali no idioma e na hora de falar. Só toma cuidado para não exagerar muito, principalmente no writing, onde o tom precisa ser mais cuidadoso e ali um pouquinho mais formal do que a própria fala. A fala te dá a liberdade de ser um pouquinho mais informal. Outro ponto que dá uma bela ajuda na sua pontuação é usar verbos mais técnicos. A gente pode fazer as trocas de help para assist, start to initiate, say por state, ou claim por state ou claim, e check por inspect. São trocas simples, mas que vão mostrar que seu vocabulário é mais refinado e que você tem um domínio do contexto que ele está inserido. Essas pequenas escolhas já deixam seu texto e fala muito uma pegada mais profissional e avançada. Mas essas troquinhas não são regras fixas. A forma comum de falar pode ser mais adequada em certas situações. Cabe você analisar em todo o contexto que ela está inserida para colocar o que for melhor para aquela situação. Então, algumas expressões coringas para você elevar seu nível de produção. A gente pode usar it plays a significant role in para mostrar a importância de algo. Para explicar a vantagem de uma abordagem, nós podemos usar this approach is beneficial because. E ali para sugerir uma nova ideia ou alguma melhoria, nós podemos utilizar a more efficient solution would be. Mais um desafiozinho rápido para você. Tente criar uma frase com cada uma das expressões na tela e fale em voz alta. Dá uma pausa aí e quando terminar, volta para o vídeo. Falando sobre a formalidade em tons pessoais. Na parte de Interactive Writing, geralmente os temas para o texto são baseados em você e nas suas experiências, como a gente viu na última aula. O texto vai ter que ter um caráter mais pessoal, mas ainda assim você precisa preservar aquela formalidade. Veremos algumas expressões para manter esse padrão que a gente veio fazendo até agora. Quando estiver contando suas experiências, experimente usar I have had the opportunity to, indica que você viveu algo relevante e dá um tom mais refinado ao relato. Ou I experienced, que é uma opção mais direta e sem sacrificar a formalidade. Para falar de seus resultados, utilize I gained valuable insight into, ou This taught me to be more. Tananana. Demonstra que você extraiu algum aprendizado que auxiliou no crescimento pessoal, bem o que o Duolingo English Test gosta de saber sobre você nessa questão. Ou você também pode usar algo mais genérico, como It provided me with practical knowledge, ou I realized that it was both enjoyable and informative. São algumas coisinhas ali coringa para usar nas horas que você esqueceu de algum vocabulário mais técnico, específico e centrado, ou também você pode usar enquanto vai falando. São as filler words mais chique. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Palavras de ouro, o suprassumo da gambiarra comunicativa, para você deixar o textinho do DET naquele pique. São palavras que você deve inserir e que te salvam quando a cabeça dá aquele branco. A gente tem uma lista aqui bem grande, eu vou falar algumas delas para você. Significant, algo importante de verdade. Efficient, eficiente ou otimizado. Effective, que realmente funciona. Approach, é uma das minhas favoritas, que significa abordagem. Strategy, estratégia. Challenge, desafio real. Benefit, uma vantagem clara sobre alguma outra coisa. Consequência, uma consequência lógica de alguma ação ou negligência. Harmful and beneficial, para falar sobre o impacto, seja ele bom ou ruim. Solution, para citar a resolução de um problema. Tudo isso a banca adora ver, um vocabulário específico e preciso, evitando usar termos como good, bad e thing. Linguajar comuns em textos acadêmicos e profissionais demonstrando maturidade e clareza. São termos ótimos por serem muito versáteis, encaixando nas mais diversas situações que você pode encontrar. Agora, um exercíciozinho de fixação. 3 atividades rápidas para ver se o conteúdo fixou na sua cabeça. Escolha a palavra mais formal entre as 3 ali, A, B e C, para completar as frases. We need to resolve the problem before it gets worse. Número 2. That solution was very effective. Número 3.
The new method was a good approach. Se ficou alguma dúvida, volta ali um pouquinho o vídeo e dá uma olhada nas dicas novamente. Mas agora a gente vai ver um pouquinho mais como praticar esses assuntos ali na unha. Então, uso de IA para estudar. Uma das melhores formas de estudar hoje em dia é usando inteligências artificiais, a.k.a. ChatGPT. Você literalmente tem acesso a um parceiro de treino 24 horas por dia, que pode corrigir, sugerir e até simular partes do teste com você. Bora parar de usar o chat só para fazer trabalho de escola e colocar ele como professor pessoal. Por exemplo, se você quiser praticar o writing, você pode mandar algo tipo que está ali na tela. O prompt vai ser Act like a Duolingo English Test Writing Evaluator. Tananana. Pronto, você acabou de invocar um simulador de banca avaliadora. Dá para fazer isso com speaking, reading, criação de ideias, fazer questões sobre assuntos específicos e é só ajustar o prompt. Para facilitar a sua vida, aí na tela tem um link que também vai estar na descrição do vídeo para já ir praticando o conteúdo dessa aula. Não precisa nem pedir nada, já está tudo prontinho lá, só para você chegar, já tem 5 exercícios, você vai resolvendo, terminou de resolver, pede, ChatGPT, me manda mais alguns exercícios aí. Ou você também pode enviar suas respostas e pedir para ele, chat, onde que eu estou errando aqui? Ou se eu acertei, chat, eu acertei, mas onde que eu poderia melhorar minha resposta? Ali no bit.ly/treino de IT. Então, passando para o próximo assunto, agora conectivos de ouro. Para adicionar ideias, a gente pode usar o moreover, in addition e furthermore. Isso tudo vão significar a mesma coisa, só vai mudar a utilização deles dependendo do contexto que está inserido ou se você já utilizou muito eles lá atrás. Para criar um contraste, a gente pode usar however, on the other hand, although, even though e nevertheless. O significado deles é bem parecido, mas tem algumas diferencinhas ali. Mais algumas coisinhas. Para demonstrar causa e consequência, podemos usar therefore, que significa portanto, as a result, como resultado, consequently, que é consequentemente, due to ou into, devido a. E por fim, alguns para ajudar na estruturação do texto. São tipo aquelas filler words mais chiques, mais aceitáveis que a gente falou anteriormente, que são first of all, to begin with, secondly, finally, in conclusion, to sum up. São coisas que você vai utilizar para estruturar seu texto, ali no início das frases, para conectar um parágrafo com outro parágrafo, para juntar ideias. Então, a gente vai fazer agora uma atividadezinha de fixação novamente. Complete the blanks with however, therefore, moreover and although. Vou dar aí 30 segundinhos para responder e já voltamos. Bora então para as respostas. I studied a lot, therefore I got a high score. She was tired, however, she continued working. Although she tried her best, she didn't win. He speaks 3 languages, moreover, he's learning a 4th. Então, se tu acertou tudo, parabéns. Não acertou, você pode pedir mais algumas perguntinhas práticas para o ChatGPT ou pode voltar ali para pegar as dicas novamente. Vendo agora o vocabulário-chave para os principais temas do DET. A prova geralmente tem 12 temas, que separei por mais pessoais ou cotidianos e por acadêmicos/sociais. Cada um deste tópico vai possuir expressões próprias formais, mas para não ficar tão maçante a gente ver palavrinhas de cada tema, várias de cada tema, a gente vai ver apenas algumas chaves para cada um. Então, nos temas pessoais e cotidianos, a gente vai ter Personal Experience, que a gente vai usar Milestone, Travel, Cultural Exchange ou Itinerary, que é ali o significado de roteiro, de viagem, né? Hobbies and Interests, Skill Development and Personal Fulfillment, Family and Relationships, Emotional Connection and Conflict Resolution, Future Goals, Goal Setting, Career Aspirations and Perseverance, que significa persistência, Health, Preventive Care, Mental Health and Public Health. Agora partindo para temas acadêmicos e sociais. Em Education, Pedagogy, Critical Thinking, Lifelong Learning, Technology, Artificial Intelligence and Digital Transformation, Environment, Sustainability, Pollution and Renewable Energy, Work and Career, Professional Development,
workplace environment and remuneration, cultural identity, tradition and diversity, social issues, social justice, discrimination and public awareness. Muita coisinha para decorar, né? Mas não vai ser só decoreba. A gente vai pegar isso de um jeito mais prático. Só passei isso para dar aquela despertar nas palavras que você já devia conhecer, mas estavam esquecidas lá no fundo da sua mente. Então a gente vai praticar utilizando o seguinte site, newsinlevels.com. Ele pega notícias do mundo real, reescreve em 3 níveis de dificuldade, nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, o vocabulário é bem simples, perfeito para quem está começando ali a aprender inglês. No nível 2, as frases já são mais naturais. E no nível 3, a notícia é quase igual ou igual ao original em inglês. Dá para ler ou ouvir o áudio e até ver vídeos. Isso ajuda muito no seu vocabulário, na pronúncia e até na compreensão dos temas atuais, tipo meio ambiente, tecnologia e saúde. Ou seja, você vai estar vendo esse site para ver o vocabulário que você vai precisar para falar dos tópicos que a gente viu agora há pouquinho, e também vai aprender o que falar sobre os tópicos. Já vai matar 2 coelhos numa cajadada só. Eu sugiro já começar com o nível 3, pois não são tão difíceis assim. E se você ver uma palavra diferente, não vai direto para o tradutor traduzir para português. Tenta concentrar nas palavras uns 30 segundos. Vai analisando o significado dela pelo contexto que ela está inserida. E se mesmo assim, depois de muito tentar ver a palavra pelo contexto, você não conseguir achar a palavra ou o que ela significaria, joga no Google o nome da palavra mais meaning. Ele vai te dar o significado dela em inglês, que vai te ajudar a fixar muito mais aquela palavra do que só você pegar, jogar ela no tradutor e ver qual que é em português. Fechou? Então agora passando para outro assunto, voz ativa versus voz passiva. Então, na voz ativa, o sujeito faz ação. Na passiva, o sujeito recebe a ação. Exemplo, os cientistas desenvolveram uma nova vacina contra o vírus. Exemplo 2. Uma nova vacina contra o vírus foi desenvolvida por cientistas. A segunda foca bem mais no resultado e é menos comum na fala casual, diferenciando da escrita. Poderíamos escrever até como uma nova vacina contra o vírus foi desenvolvida, ainda mais objetivo. Mostra também um distanciamento e objetividade e neutralidade. Podemos ver isso no inglês com as falas da tela. People respect her work. É uma voz ativa, mais informal, linguagem mais comum. Her work is respected. Voz passiva, parece muito mais formal, culta, neutra, foca no resultado e evita ficar repetindo o sujeito, mostrando diversidade gramatical em sua escrita. Quando usar a passiva? Quando o agente é relevante, quando quer soar mais neutro e objetivo, quando o foco é a ação ou o resultado. Exemplo, ativa. They built the school in 2010. Na voz passiva ficaria The school was built in 2010. Fica muito melhor. Então, exemplos de estilo acadêmico. Ativa. People say it's important. Passiva. It is said to be important. Nativa. Experts believe the data is reliable. Na passiva, the data is believed to be reliable. Aqui o distanciamento cai muito bem e te faz soar mais confiável, digamos assim. Como usar? A voz passiva é usada quando o foco é no que aconteceu e não em quem fez a ação. Por exemplo, the innovation was developed by an international team. Aqui o destaque é a inovação e não a quem criou. Esse estilo deixa o texto mais adequado, porém não deve ser usado o tempo todo para evitar um texto muito robótico. O ideal é alternar a voz passiva com a ativa. Resumindo, voz passiva é foco no fato, voz ativa é foco no agente da ação. Use a voz passiva quando o propósito é dar ênfase ao que importa no contexto. Voz ativa versus passiva, exercício de fixação. Lê ali o enunciado curtinho e escolha a opção A, B ou C, e também vai ter ali na questão 2, reescrever. Então vamos ver como é que ficaria. The professor is explaining the new theory. The new theory is being explained by the professor. Letra C. 2. They have already discussed the main issues. The main issues have already been discussed. Ali no texto a gente já vê que no contexto fica implícito
quem que fez a ação, que é by them. Na 3, the company will release the report next month. Letra alternativa correta, letra B, the report will be released by the company next month. Com isso, chegamos ao fim da aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E não se esqueça de praticar, hein?